estou na metade. Companheirada, boa tarde, estamos de volta, né? Como toda quinta-feira. E hoje nós temos uma presença ilustre, grande companheiro da base de Manguinhos, que ajudou a fundar esse sindicato. Nosso companheiro Adilson está aqui presente. E nada melhor do que o Furtado, que é o diretor aqui que representa Manguinhos no sindicato, para fazer as suas considerações iniciais e apresentar nosso querido companheiro Adilson. Boa tarde, companheiras e companheiros que nos dão o prazer da sua audiência, né? E assim como muito bem falou o companheiro Ivan, hoje nós convidamos, e provavelmente será uma dinâmica, né, companheiro Ivan, que nós vamos fazer, né, como nós havíamos prometido. Nós vamos também fazer um programa com a doutora Lilian, que é a doutora nossa do trabalho. E o companheiro Adilson, né, ele também trabalhou na refinaria de petróleo de Manguinhos e lá teve determinados problemas, até porque, na realidade, o que aconteceu com o companheiro Adilson aconteceu com vários companheiros, e nós começamos a perceber esse tipo de situação à medida que nós nos envolvemos bastante no que diz respeito aos aditivos da gasolina, então os produtos que ali tinham na refinaria. E foi o lance aqui do companheiro Adilson no que diz respeito à leucopenia. Companheiro Adilson, você poderia fazer um comentário sobre isso aí, por favor? Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar na presença de vocês e poder utilizar esse canal para divulgar essas informações. O companheiro Furtado e o companheiro Ivan, eles têm uma dinâmica de trabalho e me deu essa oportunidade de falar sobre essa situação que eu passei na refinaria de petróleo de Manguinhos. A refinaria de Manguinhos, ela implementou um projeto de unidade catalítica, onde a presença de aromáticos era muito grande. E não houve, na época, um plano de contingência ou de aperfeiçoamento, de formas que, não sou eu na época, em 96, 97, em função da situação de amostragem, drenos, e você tem absorção pela pele. Uns têm mais sensibilidade, outros não. Infelizmente, eu fui acometido dessa situação, fui obrigado a fazer vários exames de acompanhamento, porque o foco os aromáticos, o benzeno especificamente, ele baixa muito a unidade do organismo, ele ataca os glóbulos brancos. Para quem não conhece, o mínimo para um trabalhador que trabalha nessa área industrial é de 4.300 miligramas até 10.000. E esse problema que eu tive, infelizmente, ele se agravou de tal forma que a minha taxa de leucócito baixou de 2.800. Então nós temos que procurar órgãos públicos, a Fundacentro na época, e várias pessoas se envolveram, a refinaria foi sensível nessa parte, e começou a tomar várias providências para mitigar esse problema e minimizar os impactos. Então fiz convênio com o Hemorrio, você faz uma série de exames, você é afastado da área industrial para você não ter mais contato com esse produto, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a tolerância para produtos assim, tanto o benzeno, tolueno, chilenos, esses aromáticos, é zero, não tem 1 miligrama, 2 miligramas, não, é zero. Tolerância zero. Tolerância zero. Você tem que se afastar e eu, infelizmente, mesmo tendo feito todo o tratamento para me recuperar, tive que mudar de função. Eu trabalhava na manutenção e comecei a desenvolver trabalhos administrativos, se comprometeu até minha carreira profissional, mas infelizmente a gente tem que priorizar a saúde, de formas que as empresas, a partir de várias normas que foram publicadas, têm essa preocupação, tem departamento de saúde que dão toda assistência, são 2 exames anuais e com foco nessa taxa de hemograma do trabalhador, entre outras coisas. Então, eu fui acometido desse problema
mas eu acredito que as leis, hoje em dia, elas são mais rígidas e eu acredito que no Brasil, pelo menos no setor químico petroquímico, isso aí está bem difundido, bem divulgado, para que outras pessoas não passem pelo problema que eu passei. É isso aí. Isso aí, eu ia dizer o seguinte, né, companheiro Ivan, que o companheiro Adilson, ele era instrumentista, né, e ele tinha uma incidência não muito constante na área, né, companheiro? Porque você era trabalho esporádico, né? Esporádico, né? Não necessariamente ele participaria o horário de trabalho, participando ali na presença desses aromáticos. E é interessante o depoimento do companheiro Adilson, porque naquela oportunidade nós não tínhamos nem... E hoje, mesmo a gente tendo algumas dificuldades, a gente já tem pelo menos o conhecimento do INSS. Companheiro Ivan. Não, e nós sempre lembramos aqui o cuidado com o benzeno. Sempre lembramos. Mas antes disso, eu fazer o comentário, mandar um abraço lá para o Monardiz, né, que está aí prestigiando a nossa transmissão. Então, nós sempre tivemos, Fabiano Chaves também, né? Tem vários companheiros que estão aí chegando para acompanhar a nossa transmissão. Nós sempre tivemos muita preocupação com relação ao benzeno. Dentro desses aromáticos todos aí, né? Dentro desses hidrocarbonetos todos, o que mais tem chamado a atenção é exatamente o benzeno, por causa dos glóbulos brancos, por causa da leucopenia. E a leucopenia é o passo anterior à leucemia. Então, resultado. E as empresas, como eu falo, como nós, através da Fundacentro, nós tivemos informações, por exemplo, mulher jamais poderia ser frentista, porque o benzeno adora uma gordurinha. Exatamente, e a mulher, por ter menos músculo, menos musculatura que o homem, né? Ela tem um corpo mais gorduroso, ali é uma festa para o benzeno, uma festa para o benzeno. Por isso que nós, hoje, começamos o nosso programa diferente, nossa transmissão diferenciada, porque o quadro Saúde do Trabalhador sempre vem depois. Mas aproveitando aqui o Adilson, e quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, que o Adilson está aqui pronto para responder também. Nós aproveitamos a presença do Adilson para tirar o máximo que nós possamos com relação a esse assunto do carboneto, assim como o nosso amigo Bernardo também, é outra vítima, né? E as empresas precisam entender que não há necessidade, como aquela companheira nossa que foi pelo ar-condicionado, né? Que não há necessidade de estar na planta. A proximidade, por exemplo, aqui agora, na Avenida Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, se fizer uma emissão, uma análise do ar ali agora, vai estar uma festa de hidrocarboneto. Companheiro Ivan, eu queria aproveitar a oportunidade, porque o Furtado bem disse, nós não tínhamos essa informação. Então, eu agradeço muito, aliás, acho que a classe trabalhadora tem que agradecer a posição firme do sindicato, com profissionais qualificados, área médica, área social e os próprios dirigentes que procuraram a empresa para extrair dela essas informações e forçar essa discussão para que fossem feitos convênios para minimizar essa situação. Se hoje temos uma legislação mais dura, aperfeiçoada, isso foi feito lá atrás, não foi de graça. A empresa, ela não quer ter problema, mas o sindicato, com a atuação firme, graças a Deus, fez à tona, levou à tona essa discussão toda e nós temos um quadro bem melhor hoje. Uma das razões que nós temos um tratamento diferenciado com Manguinhos é exatamente por Manguinhos ser a mãe de todos os sindicatos que existem. Todos nós nascemos de Manguinhos. E esse problema, né, também foi evidenciado ali em Manguinhos. Então, Manguinhos tem sido um grande laboratório, pena que vitimiza, né? Nossos companheiros se tornam vítimas de um ambiente altamente comprometedor. Aquele ambiente de Manguinhos ali, primeiro, a atividade já é uma atividade perigosa, né? Extremamente complexa.
a indústria do petróleo. E segundo, está na beira da Avenida Brasil. Quer dizer, ali o fluxo ali, desses hidros carbonetos, é 24... Comunidade ali ao lado, né? Comunidade, quer dizer, é um negócio assim muito complicado. E nós queremos, companheiro Haroldo, você lembrando de mais algum fato relevante, aí vamos transmitir para os nossos companheiros e companheiras, porque é fundamental que todos tenham muito cuidado ao trato, quando for abastecer o carro, não ficar ali cheirando ali a gasolina, né? Foi proibido, inclusive, aquela quantidade a mais que a pessoa quer completar o tanque. Não, a bomba desarmou, minimiza essa questão também de emissão de poluentes. Nós vimos uma imagem da Fundacentro, a competente Fundacentro, ela fez uma imagem. Paulo José, boa tarde, Paulo, fica junto com a gente aí. A Fundacentro tem uma imagem e abastecendo o carro, né? Aí você vê saindo, né? Focado nesses hidros carbonetos. Como se fosse uma neblina. Como se fosse uma neblina, é algo assim extremamente perigoso. Talvez com o carro elétrico agora, né, a coisa vai tomar, mas a atividade vai continuar, porque o foco são os derivados de petróleo, petroquímica, né? A gente é petroquímica, né? Então vai ter essas que gasolinas premium, essas especiais aí é que tem maior concentração. E tem mais benzeno? Mais concentração, porque elas têm mais concentração. É mesmo? Com certeza. Então a gasolina aditivada? Quase pura, eles falam aditivada. Essa aí tem mais concentração. De benzeno? Com certeza. Caramba, que perigo, hein? Então, companheiros e companheiras, cuidado, quem estiver mais próximo a essas plantas, fazer exame de sangue de 3 em 3 meses, no mínimo, né? No mínimo 2 vezes ao ano. No mínimo. Eu não gosto de falar nem 2 vezes ao ano, não. Eu falo de 4 vezes ao ano. Porque aí a pessoa, a ideia, o foco deve ser a profilaxia, o foco deve ser a prevenção. Exatamente. Né? Você faz 6 em 6 meses, por exemplo. O tempo é muito grande, 6 meses, para uma atividade como essa, né? Extremamente. Mas nós vamos trazer a médica aí, a médica virá aqui no sindicato, médica do trabalho, e vamos também explorar bastante esse tema, não se esgota. Esse tema ele é inesgotável. Nós estamos aqui hoje fazendo a nossa transmissão de número 313. E essa transmissão ela abrange um intervalo de 23 a 29 de novembro de 2018. E é a nossa 34ª transmissão do ano. Nós começamos hoje o quadro Saúde do Trabalhador, o nosso companheiro aqui presente, e nós estamos lançando uma campanha, não é, Furtado? Uma campanha, porque nós estamos estudando a vida do trabalhador confinado, Adilson. O trabalhador confinado, você trabalhava de turno também, né? Trabalhamos de turno, fazemos plantão. Então, esse trabalhador que fica confinado, trabalha de turno, faz plantão, principalmente os que estão lá no mar, né, offshore, quer dizer, esse pessoal de refinaria, esse pessoal, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque nós trabalhamos num segmento trilhardário, é um segmento de trilhões de dólares que está envolvido nisso, e na hora de reconhecer a saúde do trabalhador é quase que zero. É aquela visão do capitalista egoísta, ganancioso, que só quer tirar do trabalhador. Por isso que eu faço campanha que o Estado tinha que indenizar também, só abrir uma janela aqui, as pessoas que são doadores de sangue. Você, até o teu sangue, rapaz, até o teu sangue você doa para um sistema capitalista cruel, que arranca até a nossa gota de sangue. Então, o doador de sangue tinha que ter isenção de IPTU, tinha que ter descontos aí em rede de farmácia, de supermercado, entendeu? Por ser doador de sangue. Mas não, aí eles botam isso como se fosse um altruísmo para eles venderem depois. Não é que é? Então, rapaz, tem muita coisa que a gente tem que bater mesmo, bater para acabar com essa exploração. Se me permite um adendo, nessa questão do trabalhador que trabalha confinado, principalmente esse que trabalha embarcado, ele tem uma jornada de 12 horas. Normalmente ele trabalha 12 horas durante o dia ou 12 horas durante a noite. Mas a diferença dele com um trabalhador normal é que você cumpre o seu expediente e você vai para a sua casa. E ele não, ele continua lá. Ele fica confinado realmente esse tempo todo, ele não tem
Então, algumas opções de lazer são proporcionadas para quem trabalha embarcado, uma TV, um jogo, um ping-pong, até futebol, para a pessoa ter essa descontração, essa interação. Mas ele não vem para casa, ele fica lá. Essa é a dificuldade de quem trabalha offshore. E só em estar ali, ele não tem folga nenhuma, não tem descanso nenhum, porque a atenção é direta. A atenção é direta. Por isso que no estudo que nós estamos fazendo, e essa série dedicada ao trabalhador offshore, nós estamos descobrindo coisas ali que são extremamente assustadoras. Extremamente assustadoras. Hoje, no nosso quadro, nós vamos falar da formulação da situação problema, tá certo? Embora a economia mundial, principalmente as chamadas commodities, né, atravessa difícil momento, atravessou aí um momento complicado, porque o capitalismo vive inventando crise, vive inventando porque ele vive de crise. A descoberta de petróleo na camada pré-sal do litoral brasileiro alavancou uma expansão do setor petrolífero no país, além de continuar a produção dos campos, esses campos já descobertos, além de continuar essa produção dos campos já descobertos, através do aperfeiçoamento dos métodos de elevação e recuperação. O que quer dizer isso? O fornecimento de energia auxiliar para que, olha só o detalhe, para que os hidrocarbonetos alcancem a superfície. Olha só como a coisa é complicada, hein? Isso aí, o desafio então de extrair o óleo e o gás dos novos campos encontrados no pré-sal vem sendo gradualmente superado com produção diária que já supera 1 milhão de barris dia. Por isso, né, Furtado, que as empresas estrangeiras aí, as petrolíferas, elas não investiram nada na produção na área do pré-sal e querem levar de uma beijada como esse vampiro que está aí, que está saindo. Ele doa em 20 anos 1 trilhão. Uma tecnologia pioneira do Brasil, desafiadora, pessoal de geologia, tecnologia envolvida e... Então, fazendo essa... Quase que eu falo palavrão aqui. Então, esse mecanismo, porque falavam realmente que o gás lá na área do pré-sal é um negócio complicado, perigosíssimo, pressão altíssima. Pressão altíssima. Isso exige uma reformulação da logística atual, falando da exploração que nós conhecemos, né? Os campos do pré-sal encontram-se até 300 quilômetros da costa e a utilização de novas tecnologias, dado que os reservatórios encontram-se em grandes profundidades e diferentes pressões, como você falou aqui agora, né? Também, e diferentes temperaturas também em relação aos campos anteriormente explorados, né? Entretanto, mesmo com os meios de comunicação divulgando com maior frequência a descoberta de novos reservatórios, investimentos ou desinvestimento neste setor, né? Avanços tecnológicos, lucros ou prejuízo das empresas, acidentes ambientais e outros temas, os níveis de qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores ligado à indústria do petróleo, principalmente os que trabalham em plataforma, né, que trabalham offshore, ainda permanecem envolto em certo mistério. Quer dizer, é só ganho, é só lucro para as empresas. E a qualidade de vida do trabalhador fica lá num canto, jogado, né? Conhece-se de modo geral ainda muito pouco sobre o cotidiano daqueles que com o segmento responsável, direto ou indiretamente, por mais de 10% do PIB brasileiro, ainda não dispomos de dados referentes ao período de acentuação da tal crise econômica, né? Isso aqui, a fonte desse material, de um gráfico que foi apresentado, vem lá do IBP, inclusive.
A maior parte da exploração do petróleo no Brasil é offshore. Salvo acidentes em grande escala, como por exemplo, o vazamento de óleo na Baía de Guanabara no ano 2000, o naufrágio da P-36 em 2001 e mais recentemente a explosão do FPSO Cidade de São Mateus no Espírito Santo, né? Diversos acidentes com quantidade variáveis de feridos e mortos acontecem e não ocupam o noticiário. Talvez apareçam em minúsculas notas de rodapé ou reportagens secundárias que passaram despercebidas. Esse foi o nosso tema de hoje, não é? E na próxima semana, então, daremos continuidade ainda sobre a formulação da situação, problema dos nossos companheiros que estão no mundo offshore. Furtado, agora você destacou um aniversariante do dia 25 que você sempre fala nesse cidadão, rapaz. Eu não sei quem é esse cidadão e eu acho que o Adilson também não conhece nada desse cidadão que faz aniversário disso. No dia 25, exatamente. No dia 25 de novembro. 25 de novembro foi agora, né? Recente. Quem é essa pessoa, Furtado? Antes de falar nesse companheiro que que você muito está falando, foi também aniversário de Zé Rodrigues. Né? Também, no mesmo dia. A Casa do Campo, né? Agora, falando desse companheiro que teve também como companheiro de música, nada mais, nada menos do que Ataúfo Alves. E há uma certa coisa que ele disse que ele conseguia viver em função de uma mulher, né? Que é o Mário Lago. É uma mulher de verdade, né? Ele era mulher de verdade, que ele dizia, olha, eu consegui viver em função de uma mulher chamada Amélia, né? Então, Mário Lago é uma referência. Grande Mário Lago. Agora, companheiro Adilson e companheiro Ivan, no dia 27, me parece que é importante, até porque o companheiro Adilson conhece. É da área dele? É da área dele, conhece isso aí. E até porque, segundo essa pessoa aqui, um tal de Garrincha, conseguiu botar a bola entre as pernas dele. Né? Naquela oportunidade, falou, peraí, cara, para com esse negócio, isso aqui não é brincadeira não. Isso é fato. Isso aqui não é brincadeira não, tu tá pensando em tal o quê, rapaz? Isso aqui eu sou fulano de tal, e eu não quero você contra mim, né? Quem foi essa personalidade? Esse senhor Milton Santos, o maior lateral brasileiro, da seleção brasileira, o jogador que mais vezes atuou com a camisa do Botafogo. Se não me engano, foram mais de... Foi 721 jogos. E voltando àquela questão que você falou do Garrincha, ele foi fazer um treino e, infelizmente, talentoso. Então, naquele jogo, 3 bolas que ele pegou, ele foi à linha de fundo. E antes de terminar o treino, ele falou assim, olha, pode contratar esse rapaz, porque eu quero que ele jogue comigo. E deu no que deu, né? Foram campeões mundiais, bicampeões mundiais. E essa semana, inclusive, só puxando um pouco do assunto, o goleiro Jefferson, que se retirou da carreira profissional, foi lembrado como o 3º jogador que mais atuou, mas o Milton Santos tem estátua. Então, um monstro sagrado aí do futebol. Estádio, né? Exatamente, do futebol mundial, um monstro do futebol mundial. Então, são pessoas assim que enaltecem, né, o povo brasileiro aqui e no exterior. No exterior, é legal. Então, Furtado, 2 destaques maravilhosos, né? Da nossa cultura futebolística. Mas nós nunca deixaremos de fazer lembrete de fatos históricos fundamentais que marcaram a história da humanidade, muitas das vezes marcaram a história do Brasil, um Brasil que não é divulgado, só fica no mundo intelectual, acadêmico, sindical, não é? Então nós vamos buscar esses fatos e trazer sempre aqui à tona. Adilson, você falou que não trouxe o óculos. Sim. Mas no dia 23, que é nosso intervalo do dia 23 até o dia 29, até hoje, sim,
Mas no dia 23, em 1962, você tem algum destaque para fazer, Wilson? Como você disse, é relevante que a gente busque esses assuntos, porque quem teve oportunidade de debatido hoje em dia tem o ensino médio numa faculdade, que você faça pesquisas, que você não se atenha só àquela matéria que você tem que pesquisar. Mas ver os temas transversais, né? Exatamente. Segundo os fatos relevantes, em 1962, no Rio de Janeiro, tem o início a uma greve de gráficos e jornalistas, que durará uma semana. Em 1935... No dia 23 também, né? Exatamente. No dia 23, em Natal, ocorreu um levante militar da Aliança Nacional Libertadora, dirigido pelos comunistas, que obteve apoio popular e chegou a assumir o controle da cidade. Os revoltosos foram ao governo revolucionário, que sustentaram por 3 dias, e foi acompanhado por tentativa parecida no Recife e no Rio de Janeiro. Está se espalhando, né? Exatamente, se espalhou. Furtado, dia 24, você tem um destaque? Ah, claro, no dia 24 do mês de novembro de 61, acontece a greve no Rio de Janeiro dos radialistas do setor público e privado. Queriam e obtiveram 40% de aumento. Você vê, é interessante essas coisas quando o povo tem ciência, quando a categoria tem ciência, e aqueles fatos nos marcam profundamente essa história, né? Mas no dia 25, né, companheiro Ivan, deste mês, o que aconteceu naquela oportunidade? Rapaz, dia 25, ele foi instituído o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E, a propósito, eu deverei proferir uma palestra no dia 8 de dezembro, exatamente contra o feminicídio. Como é que a gente pode entender o feminicídio? E para não falar só do feminicídio, as estatísticas, que morre uma mulher a cada respiração, né? Então, para não falar isso, nós estamos pesquisando, a Furtado está sendo fundamental nessa pesquisa também, nós estamos pesquisando o aspecto feminino, a mulher na história da humanidade. Rapaz, é decepcionante, né, Furtado? Quando a gente pega nomes como Charles Darwin, Nietzsche, Schopenhauer, Rousseau, quando a gente pega a posição desses, o que esses caras falam da mulher, Aristóteles, por exemplo, ele diz que a mulher é um homem que não deu certo, a mulher é um homem defeituoso, entendeu? Quer dizer, então, resultado, isso é um absurdo que vem se perpetuando, né? Vem se perpetuando ao longo das eras e tal. Mas isso é papo para mais de metro, né? Não só da representatividade da mulher também na sociedade, rapaz, nos postos políticos. Isso, eles não queriam deixar a mulher ocupar o espaço que é dela, né? Ainda bem que tem algumas mulheres aí que tomaram um vulto interessante, a Maria, né? E outras mulheres. Na própria citação na Bíblia também, tem umas citações lá muito complicadas com relação à mulher, entendeu? Quer dizer, então, até pelo contexto da época, né? Isso, né? Isso aí a gente leva em consideração. Mas não pode se perpetuar, pô. Não pode se perpetuar. Então, dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Mas no dia 25 de novembro de 1932, o governo Vargas, olha só, Furtado, ele promulga o decreto 22.135, que concede férias só para os trabalhadores sindicalizados e nos sindicatos oficialmente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Interessante isso aqui, no dia 25, que nós fizemos uma série longa, quase um ano, falando sobre sindicalismo amarelo ou pelego, né? Quer dizer, quando ele cria o Ministério do Trabalho e Emprego, ele criou, Furtado, foi quando que ele criou esse ministério? Ele criou nessa data, neste mês, inclusive, no dia 26 de 1930. Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, né? Que esse senhor aí, pelo menos que foi eleito, como a gente tem que respeitar o resultado de urna, mas segundo informações aí, segundo falações dele, né, desse senhor aí,
que será o próximo presidente do nosso país, está querendo extinguir, né? E agora, uma coisa super interessante, né, companheiro Ivan? E nós havíamos comentado isso ontem, né? Que quando em 30, no dia 26 de novembro de 1930, o governo de Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E no dia 25 de 1932, ele prioriza os trabalhadores que são sindicalizados a ter um certo direito. Quer dizer, a gente ficou aqui fazendo algumas conjecturas, dizer o seguinte: uma hora ele cria, outra hora ele privilegia só quem é sindicalizado. Porque você sabe que havia uma luta para férias de 30 dias, né? Exatamente. Repouso, descanso remunerado, final de semana, quer dizer, várias lutas que os trabalhadores via pleiteando, né? Salário mínimo vinculado o salário mínimo se tornou hoje mínimo de salário, né? Tudo que Getúlio Vargas fez com relação ao salário mínimo, que o salário mínimo incorporava alimentação, saúde, transporte, educação, lazer, tudo isso está incorporado ao salário mínimo. Né? O que é que foi que alguns presidentes aí que passaram pela nossa história, e graças a Deus estão bem longe, mas deixaram essa marca nefasta? Esses presidentes que deixaram a marca nefasta, o que eles fizeram? Eles transformaram o direito dos trabalhadores em benefício. Aí hoje tem auxílio transporte, tem auxílio refeição, o trabalhador não tem que ter auxílio nenhum, pô. O trabalhador tem que ter direito, o trabalhador tem que ter vida digna, o salário digno, não tem que ter auxílio transporte, não tem nada porcaria não, tem que ter salário, pô. E ele vai comer lá no restaurante que ele quiser, né? Agora não, eles dão um ticketzinho que vale X reais. Aí tu passa na rua, vê um monte de gente, eu compro seu vale-refeição, eu compro isso. Quer dizer, o trabalhador, para melhorar um pouquinho mais a exploração, vende o vale-alimentação dele, vende o vale-refeição dele, vende, rapaz. Aí o explorador, que provavelmente seja um outro capitalista, né? Ah, tá bom, eu te compro, pago metade, toma aqui o dinheiro a metade. Sempre explorando o trabalhador. Então Getúlio Vargas, o que ele faz? Cria em 30 o Ministério do Trabalho, né? Indústria e Comércio. Ele cria isso em 30 e vai negociando com a classe trabalhadora, com os sindicatos. O seguinte, olha só, se vocês se atrelarem comigo, vocês vão ter tudo que vocês querem, tá certo? Tudo. Mas só que teve sindicato que não adotou, né? O anarco-sindicalismo, o Partido Comunista, o sindicato ligado ao Partido Comunista não aceitaram esse jogo. E aí criaram duas correntes do sindicalismo. O tal sindicalismo amarelo, que aceitou fazer esse jogo do governo, e o sindicalismo vermelho, na realidade, que não aceitou se submeter aos mandos do governo, entendeu? Então é isso, são aquele lado contraditório, né? Sem falar que os sindicatos, eles perderam um pouco do respaldo, né? Porque o governo atacou fortemente essa questão de direito, porque o sindicato organizado e os trabalhadores junto com o sindicato são mais fortes. Isso. Infelizmente perdemos algumas lutas aí e está difícil recuperar. Muito difícil porque... Porque dividiu, né? Exatamente, dividiu. Né? E ainda tem sindicatos que não têm essa representatividade que nós temos. Exatamente. Né? Pelo menos aqui nós temos essa representatividade e outros sindicatos não. Isso aí. Agora, aquilo que o companheiro Ivan estava falando, que diz respeito aos possíveis benefícios, né, que na realidade a gente chama de penduricário, por que tem essa expressão penduricário? Porque esses benefícios, eles só atuam quando a parte laborativa da pessoa ali, né? Acabou e ele se aposenta, e isso não entra para a aposentadoria. A gente sempre usa aquela expressão, por exemplo, o seu salário é R$2 e você com esse penduricalho passa a ganhar R$10. Só que, naquele período que você trabalha, isso vai funcionar. Quando você vai se aposentar, a incidência será sobre R$2. Quer dizer, tudo, e agora, como muito bem você falou, é comum a quem está passando, eu compro teu vale
Era igual como antigamente o ticket de transporte. Ainda tem o deságio, né? Você ainda perde dinheiro. Perde muito. E ninguém vê. Tem guarda municipal na rua, tem polícia militar, tem polícia civil, todo mundo está aí na rua e ninguém vê essa pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. E essa reforma que eles fizeram, então, foi terrível, né? Terrível. É só para prejudicar o trabalhador. Só para prejudicar o trabalhador. Só para isso. Tem um benefício, você só pode ser contratado por um determinado período. Tem atividade que eles chamam de atividade fim, que não é atividade fim. Entendeu? É só exploração. Temporários, sem exploração. É verdade. Companheiro, no dia 27 de 1935, rapaz, pelo amor de Deus, hein? Num jornal, né, que circula, o que é que aconteceu naquela oportunidade? Rapaz, nesse dia, 1935, circula uma edição extra do jornal chamado Amanhã. Não é amanhã de depois de amanhã, de ontem, não. É amanhã. Manhã cedo, né? É amanhã. E esse jornal, ele era próximo à Aliança Nacional Libertadora, né? A ANL. E teve uma grande manchete, né? Qual era a grande manchete? Carlos Prestes à frente da insurreição armada no Rio de Janeiro, né? E, por sinal, essa foi a última edição do jornal, que teve suas oficinas destruídas. Que democracia é essa que chega e reprime, viu ali? É o que acontece com a gente. Lá no dia 28, bem mais recente, Adilson, bem mais recente, dia 28, qual o destaque que você tem? Isso aí, 1975, tinha um jornal que era do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, o Jornal Unidade. Ele publica uma edição especial dedicada ao desaparecimento, na realidade, o assassinato, né? Do jornalista e crítico Vladimir Herzog, que havia sido morto sob tortura. Isso aí é um capítulo negro da nossa história. Exatamente. Capítulo, terrível. Portanto, encerrando então o dia 29, que é o dia de hoje, né? Você vai encerrar esse quadro nosso que nós trazemos, que são os fatos relevantes, tá bom? E a gente está falando o seguinte, que tudo que nós lemos são coisas que estão publicadas, né? São publicadas, a gente só faz ler o que nós temos conhecimento disso aí. Mas no dia 29 de novembro de 1969, o primeiro sequestro de avião por grupo de esquerda para exigir a libertação de presos políticos a caminho de serem assassinados e aumentar a lista dos desaparecidos. Esse foi um fato muito histórico, foi uma referência, inclusive, que nós, de qualquer forma, tentamos esquecer. É verdade. Mas no dia 27 agora, nós fizemos uma reunião muito boa com a Baker Hughes, né? E dessa reunião com o representante da empresa, nós marcamos para o dia 29, hoje, uma reunião com os empregados, às 14 horas, e fomos lá, fizemos essa reunião. Surgiu lá até uma duvidazinha, uma companheira, que nós esperamos que seja resolvido isso, que nós não tenhamos que tomar nenhuma outra medida, né? Porque vai depender muito do gestor e da empregada. Eles se entenderem, que aí equaciona o problema, tá certo? No dia 28, que foi ontem, nós fizemos reunião também lá na sede da Repsol Sinopec Brasil, né, Furtado? E você, mais uma vez, teve lá o seu papel importante, apesar de você não gostar de ir nas empresas, não é assim? Com certeza, eu sempre falo isso aí, não falo só aqui, mas falo na própria empresa também, né? Viu, companheiro Edilson, que eu entendo que o trabalhador tem que estar na sua casa, e a casa do trabalhador é o nosso sindicato, né? Mas há uma certa divergência uma divergência salutar e democrática, né? Entre eu e o companheiro Ivan, e nós entramos no consenso, sempre a gente vai, mas eu vou sempre protestando de uma certa forma, né, companheiro Ivan? Agora, a reunião de ontem com a Repsol Senopec, né? Sinopec, Repsol, que eu tenho trauma. Eu e o companheiro Adilson temos alguns probleminhas, mas tudo bem.
Ontem nós tivemos uma reunião com os trabalhadores para formatizar a pauta de reivindicação, né, do acordo coletivo de 2019, que na realidade essa reunião de ontem nada mais foi do que a discussão da parte financeira, porque o acordo coletivo tem validade de 2 anos, e nós vamos fazer a discussão da parte social o ano que vem, 2020. Mas surgiu um fato super interessante que ontem nós também levamos para uma reunião que houve, que você depois teve um probleminha, chegou depois, no sindicato no que diz respeito à Petro, né? Porque os companheiros lá, Adilson, eles estão questionando a participação da Petro no que diz respeito à parte financeira. Porque, por exemplo, o trabalhador desconta para a Petro em torno de 9%. E a Petro parece que ela só consegue chegar a 3%. Então eles querem essa paridade 9 por 9. Né? Então é uma coisa que nós vamos fazer um adendo, alguma observação, evidentemente, e vamos levar isso para a direção da empresa. Já começamos a discutir, né, companheiro Ivan? Já começamos a discutir isso aí, mas essa discussão ela será mais abrangente e mais direcionada a partir do ano que vem, até porque é a parte social que vamos discutir, né? E hoje, você teve uma reunião também super importante, né, companheiro? Hoje retornamos, né, a BEIC, reunião com o trabalhador, como eu comentei aqui, né? Isso. Foi legal, porque nós queremos marcar a Assembleia para o dia 3 de dezembro. Por quê? Está super atrasado esse aqui, a data base é maio, né? Então nós combinamos também hoje o seguinte: depois do Carnaval, que agora já começa assim, né? Depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do Carnaval. Recesso, né? Depois do Carnaval, então, nós vamos fazer, já dar início às tratativas para o acordo coletivo, para que em maio nós estejamos fechados. Por que isso, Furtado? Olha só, eu comentei isso lá hoje, mas não acusando a empresa não, eu falei no geral. É interessante para a empresa não fazer na data base. Por quê? Por exemplo, olha só, o acordo coletivo seria em maio, aí eles fazem em dezembro, então mês 5 para o mês 12, 7 meses. Eles pegam essa diferença que eles não passaram para o trabalhador e estão investindo, e estão ganhando em cima. Ah, mas quando ganhar vai ser retroativo, mas vai ser retroativo em cima do que a empresa ganhou? Não, claro que não. Entendeu? Claro que não. Então o trabalhador perde porque já perdeu para a inflação. Perde 2 vezes, né, Gão? Perde duas vezes. Então perdeu. E perde porque ele dá de graça para o capital esses 6, 7 meses. E veio com esse dinheiro que ele obtém no mercado, ele paga o pagamento dos atrasados. Molinho, porra, molinho. Vocês me permitem uma observação, que essa luta ela vai se estender daqui para frente, não tem para onde correr. Muitas empresas que estão vindo trabalhar no Brasil, essa dificuldade que nós temos de fechar acordo coletivo, eles acham que nós temos muito direito. E muitos países desses, não vou citar o nome, o trabalhador não tem muito direito. Nenhum. Então chega aqui, eles alegam insegurança jurídica, essa palavra bonita, insegurança jurídica. Quando agora esse governo eleito cria a carteira verde e amarela para acabar com a justiça trabalhista, aí eles falam, não, porque nos Estados Unidos não é assim, nos Estados Unidos, porra, tá bom, nos Estados Unidos não é assim. Mas tem uma questão trabalhista nos Estados Unidos. Por exemplo, Furtado trabalhou 3 minutos a mais numa determinada empresa. Por exemplo, aí o Furtado foi reclamar na justiça. Furtado provou que trabalhou 3 minutos a mais. É assim. Aí o Furtado ganhou na justiça. Sabe o que acontece? Todos os trabalhadores são chamados na empresa para que as empresas paguem aqueles 3 minutos. Não precisa todo mundo entrar na justiça, não. Não precisa, entendeu? Então, resultado. Mas eles não falam. É como se fosse uma súmula vinculante, essas coisas assim. Eles não falam, entendeu? Não há interesse, né? Não, eles falam. Quando a gente vê eles falando, a gente vê que é quase que um retorno à escravidão.
É essa linha. Entendeu? O campo que a gente enxerga é isso, camarada. Aí ele fala assim, não, que o empregado vai negociar direto com o patrão. Pô, legal, mas um patrão que tenha no máximo 3 empregados. Né? Como é que a gente vai negociar com o presidente da Petrobras? Fala. Cada trabalhador petroleiro vai. Quer dizer, eles estão de safadeza, né? Não é uma coisa séria. Não é coisa séria. Que você faça mais de uma função. Agora, companheiro Ivan, passando, lógico que ele até, companheiro Ivan, a gente vai fazer aqui um destaque, coisa rápida, né? Com referência a essa programação do nosso sindicato, do que diz respeito às reuniões, né? Na terça-feira, no auditório do Sindicato Rio de Janeiro, Avenida Paz 34, vai haver normalmente aquela reunião de aposentados do sistema Petrobras. Que todos os aposentados compareçam. E é necessário, a gente está chamando aqui, a própria Secretaria dos Aposentados está chamando, aí através do jornal, da rádio, a participação dos trabalhadores, até porque neste momento importante, é no que diz respeito a Petro, né? Esse equacionamento, essa situação extremamente complicada, e é necessária a participação dos trabalhadores nessa assembleia, então nessa reunião. Agora, companheiro Ivan, você que é muito envolvido nisso, eu gostaria que você lesse essa programação aqui, não só a segunda, como a terceira aqui. Seminário de software livre. Isso é importante. Livre, porque isso aí está ligado diretamente à segurança da informação. Essa plataforma Linux, por exemplo, o que acontece? Eu não consigo invadir. Entendeu? Tu não consegue invadir. Mas só que tem uma Microsoft gigante. Né? Eu me lembro na Petrobras, rapaz, nós tínhamos lá o Carta Certa. Era um editor de texto fantástico. Fantástico, Carta Certa. Tinha o Pangloss também, né? Que a gente fazia lá umas planilhas e tal. Meu irmão, a Microsoft chegou e passou o rodo. Que tecnologia brasileira nada, rapaz. Esquece isso. O negócio é Word, é Excel. O negócio é, entendeu? Botar o brasileiro de joelho. É só isso. Nós não podemos desenvolver tecnologia. Se a gente diz, o Brasil não tem petróleo. Aquele cidadão que tu gosta de falar o nome dele, né? Que Deus o livre. Por que não tem petróleo? Porque o petróleo deles era o petróleo de afloramento. Pegava o petróleo com a mão assim. E o nosso petróleo era do mar. Como não existia a tecnologia, graças à nossa empresa, graças à Petrobras, com pesquisas em água profunda, com pesquisas em água ultra profunda, com pesquisas realizando pré-sal, nós estamos aí pronto para termos uma projeção mundial fantástica, e os traidores, os integristas, né, os corruptos, os picaretas estão entregando esse patrimônio para as transnacionais. Isso nos envergonha, porque assim como faz com o nióbio também, que é outra grande salvação para o povo brasileiro, né? E eles entregam tudo, porque se não entregar, eles vêm aqui e tomam. Vem tomar, pô. Vem tomar. Né? Nós tínhamos que fechar nossas fronteiras e falar, vem tomar, pô. Aí parte para o confronto. É isso que nós precisamos. Nós temos que ter nossas forças armadas, como eu sempre falo. Nossas forças armadas têm que se transformar em forças amadas. Elas precisam amar o Brasil e defender os interesses do Brasil. Quando você vê, por exemplo, nós lutarmos contra o leilão do petróleo. O leilão do petróleo interessa a quem, Furtado? A gente sabe, até porque a gente lida com isso, né? Interessa a essas multinacionais que vêm aqui e não gastam nada. Nada. É como se fosse, pegasse a matéria-prima já toda condicionada, só pegar e largar. Quando o companheiro Ivan fala aqui, e é uma coisa que nós temos que despertar no sentimento na sociedade, é com referência a esse patrimônio nacional, que é a Petrobras. A gente fala que temos divergência sim, a gente condena o que aconteceu na Petrobras, toda essa trajetória aí, que fez com que a empresa
tornar-se até de um pouco desrespeitado, mas a sociedade precisa entender que aquele é patrimônio nosso, é patrimônio nacional, e como patrimônio nacional tem que ser respeitado. E como a gente comenta aqui, cada vez que eles atacam a Petrobras, ela dá resposta, com novas descobertas, com novos parâmetros diferenciados, que as outras empresas multinacionais vão lá e não conseguem descobrir petróleo, e a Petrobras vai lá e consegue. Então, infelizmente, e eu não vou entrar aqui no mérito, mas ontem me chamou bastante a atenção como é que está sendo a privatização, aquele papo que nós tivemos, vou lá, aquele negócio todo. Para mim aquilo até me fez um pouco mal, sabe, companheiro? Mas não vou entrar nesse mérito, companheiro Ivan. Aí você vê, Nelson Devote, grande abraço, meu irmão, tamo junto. Aí você vê na Economia UOL, pesquisem agora, Economia. Nessa matéria, o ministro Bresser, ele está dizendo o seguinte, Bresser Pereira, está dizendo o seguinte, olha o que é que o ministro está falando. Privatização condena o Brasil a ser empregado dos países ricos. É o que nós estamos tratando aqui agora. Privatizar, nós não temos medo de empresa privada nenhuma. Não. Privatizar tem que servir aos interesses nacionais. Aí, quando aconteceram lutas para defender o interesse nacional, tu vai ver a polícia, exército dando porrada, acabando com tudo. E nós não estamos lutando para defender os interesses nacionais. Aí o que eles falam? Vocês são comunistas. Aí dá porrada, entendeu? Porque é comunista. Porque nós lutamos sempre para defender os interesses nacionais e nunca vamos desistir dessa luta. É ou não é, Furtado? É isso aí, nós estamos sempre participativos, né? Lógico, evidente. Até porque isso é da pujança nacional, é um direito nacional, é uma riqueza nacional, e como riqueza tem que ser respeitada sim, né? E vamos estar sempre aqui, como a gente fala, temos algumas divergências, mas em primeiro caso é defender esse patrimônio nacional que se chama Petrobras. Agora, companheiro Ivan, você, e aqui o próprio companheiro Adilson, né? Você que é muito envolvido nisso, há uma pessoa aqui da qual, segundo você mesmo fala, você tem aí um gabarito de representar em alguns atos. Uma pessoa aí que bebeu de uma água ali, chamada Noel Rosa, aquele negócio todo, e é de uma área que, modéstia à parte, já vai começar. Modéstia à parte. Tua área. Modéstia à parte. É cultura. Cultura geral. E modéstia à parte, ali na Pracinha da Bandeira, né? Ali na área de Mangueira, Estácio, esse cidadão, junto com o Noel, se sobressaíram. Nós gostaríamos, eu e o companheiro Adilson, até finalizando o nosso programa, nesse caso específico, que você fizesse algum comentário com referência a esta personalidade e a essa... O Adilson inverteu a pauta do programa, né? Começamos com a Folha do Trabalhador. E inspirado no Adilson, que chegou aqui falando, não, vocês precisam fazer essa homenagem porque o dia 30 é amanhã, né? Mas, como eu estou aqui e sou muito fã também, né? Eu quero fazer essa homenagem hoje, quero participar dessa homenagem hoje, já que o programa só daqui a uma semana. Aí, Adilson, nós, né, pesquisamos aqui, rapidinho pra caramba, e chegamos a um grande abraço. Um dia muito triste, o dia 30 de novembro, amanhã, é um dia muito triste para nós, porque foi nesse dia, em 1980, lá se vai 38 anos que nós demos a Deus a um grande patrimônio cultural chamado Angenor de Oliveira. Muita gente não conhece. Vocês sabem que foi Angenor porque ele se apresentava como Agenor, né? Ele era Agenor para todo mundo, Agenor. Mas quando ele foi casar com a dona Zica, que foi buscar a certidão de nascimento, na certidão estava Angenor. Ai, que sufoco! Todo mundo conhecia o Agenor. Aí foi uma luta, né? Mas ele acabou incorporando o Angenor. Nós estamos falando de uma celebridade, de um gênio da música popular brasileira, que ele nasceu
no dia 11 de outubro de 1908. Olha como é que os números são interessantes. 11 de outubro de 1908. E veio a falecer no dia 30 de novembro de 1980. Se você pegar o 1908, né, e fazer uma inversão do número, dá o 1980. Até nisso o Cartola é especial. Nós estamos falando aqui de um compositor, cantor, violonista de violino. Ele é de violão, são é violonista. Ele nasceu na Ferreira Viana, Furtado, não foi na Praça da Bandeira. Ele nasceu no Catete. Fica tirando onda aí de Praça da Bandeira e tal. Ele nasceu, foi no Catete, pô. Tá certo? Mas ele aprendeu as coisas na Praça da Bandeira, perto ali de Vila Isabel, com o grande Noel Rosa bebeu daquela água. Tá certo, tá certo. E ele era primogênito de 8 filhos do casal Sebastião e Aida. Minha mãe chamava-se Ida, né? Aida e tal. Bacana. Apesar, Furtado, de ter recebido o nome de Agenor, né? Ele foi registrado como Angenor, nós comentamos aqui agora. Mas esse fato ele só veio a descobrir lá em 1960, quando ele vai se casar com a dona Zica, né, Furtado? E a partir de então, Furtado, acontecia o que com o nosso Angenor? É gozado que ele trabalhava como ajudante de pedreiro, né, e usava um chapéu coco. E ali os companheiros daquela época começaram a chamá-lo de Cartola, e ele veio a ser conhecido no mundo do samba, né? Como... Do Catete ele se mudou para o Morro da Mangueira, onde conheceu ali as feras, né? Agora, uma referência dele, inclusive, é uma música chamada, que o próprio companheiro Adilson às vezes canta também, né? As Rosas Não Falam, companheiro vai. Mas você lembra que na infância dele, Furtado, ele se mudou com a família para o bairro das Laranjeiras. Isso. Onde ele entrou em contato com o Rancho União da Aliança e também e Arrepiados, né? Nesse último, então, lá no Arrepiado, ele tocava um cavaquinho que lhe fora dado pelo pai, quando ele tinha somente 8 ou 9 anos de idade. E o entusiasmo dele por esse rancho era tanto que mais tarde, ao participar da fundação da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, em abril de 1928, sugeriu que aquela agremiação tivesse as mesmas cores do Rancho Arrepiado. Qual eram as cores do Rancho Arrepiado, Furtado? Essa é verde e rosa, né? Verde e rosa. Inclusive é um samba que diz que ali o compositor diz que diziam que essas cores não combinam, né? Não combinavam, mas pelo contrário, combinou muito. Combinou muito bem, né? Então, desde então, as duas cores passaram a formar um símbolo dos mais reverenciados do mundo do samba, tá certo? Mas, Furtado, na verdade, ele soube depois, por Carlos Cachaça, que era o parceiraço dele, que existira no Morro da Mangueira um antigo rancho de carnaval com o nome de Caçadores da Floresta, cujas cores eram exatamente quais cores que eram as cores do Caçadores da Floresta, lá da Mangueira, Furtado. Como nós falamos aqui, verde e rosa. Impressionante, né? Como o universo conspira, né? Conspira. E em 1919, então, ele foi morar no Morro da Mangueira aos 11 anos de idade. A família dele, então, passava por dificuldades financeiras, né? Pouco depois desse momento, então, Furtado, ele começou a travar amizade com outro morador da Mangueira, que foi Carlos Cachaça, 6 anos mais velho, e que se tornaria, além do amigo, por toda a vida, o seu parceiro mais constante em dezenas de samba. Agora, Furtado, eu vou ali pegar um livro, e você podia começar. Qual o curso que ele fez, Furtado? Ele fez acadêmica, Furtado? Na realidade, ele fez o curso primário. Após a morte de sua mãe, abandonou os estudos para trabalhar ao mesmo tempo em que se inclinava para a vida boêmia, né? Ali realmente foi quando ele aprendeu a compor, a se envolver, né? Durante a adolescência, trabalhou
numa tipografia e também como pedreiro, vindo daí o apelido que o tornaria reconhecido dos grandes nomes da música popular. Resolveu passar a usar, em função do seu cabelo, né? É interessante isso aqui, né? Ele passou a usar o chapéu coco, ao qual os colegas diziam parecer com uma cartolinha. Cartolinha. Nessa época, passando a ser chamado apelidado de Cartola. Nessa época conheceu Deolinda, mulher 7 anos mais velha, casada e com uma filha de 2 anos. Certa vez se sentiu doente e Deolinda, vizinha do barracão ao lado, se ofereceu para cuidar dele e os dois acabaram se envolvendo. Tinha na época 18 anos e estava morando sozinha. Decidem viver juntos. Deolinda deixa o marido, levando a filha que o compositor iria criar como sua filha, né? E nesse período, aí, meu irmão, nesse período aí que estão dizendo, Rolou o quê? Aí rolou um negócio aí, sob o seu teto, e de Deolinda, Noel Rosa, olha só, Noel Rosa, essa água, Noel Rosa foi se abrigar algumas vezes à procura de um refúgio tranquilo. Meu Deus do céu. Companheiro Adilson ou companheiro Ivan, pode prosseguir. Vai, Adilson. Vai. Tá com dificuldade de ler, né? Agora então, eu quero fazer um comentário. Claro. Noel viveu pouco, acho que ele faleceu com 30 e poucos anos. Mas o número de composições que ele fez, né? Mais de 100 composições, impressionante, em um curto espaço de tempo, é uma coisa assim, é talento mesmo, né? Talento. Noel Rosa é um programa especial só para o Noel Rosa, né, Furtado? Aí você vê então, na época de 18 anos, né? Não, aqui quem estava comentando, já houve todo esse lance que ele comentou, ele começou a conhecer a Deolinda e o Noel Rosa ia para lá, né? Aí ele participou também da formação do Bloco dos Arengueiros em 1925, que viria a ser o embrião da Mangueira em 1946, aos 38 anos de idade, contraiu meningite e ficou impossibilitado de continuar a trabalhar por um longo tempo. E aí, companheiro, com a morte de Deolinda, o que foi que realmente aconteceu? Aí ele resolveu sair do Morro da Mangueira, entendeu? E também se afastar do mundo do samba, isso em torno de uns 10 anos, mais ou menos, né? E ele conseguiu um trabalho modesto. Por exemplo, ele conseguiu o trabalho de lavador de carro e vigia de edifícios. Imagina um talento desse, se ele nasce na Alemanha, nos Estados Unidos, num país desenvolvido. Esse homem nunca iria lavar carro, nunca, entendeu? Pelo talento dele, né? E aí você vê, e era esse o seu ofício em meados dos anos 50, no edifício em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Furtado, vamos deixar então Vamos deixar então, tá aqui, conseguiu o trabalho modesto, tal. 56. Aí no próximo programa então, nós vamos dar continuidade a essa homenagem ao Cartola. Eu apresentei aqui o livro que foi lançado pelo filho dele, o Ronaldo Silva de Oliveira. Eu já falei para ele tem que botar o seguinte nome: Ronaldo Cartola Silva de Oliveira, e incorporar o nome, pô. E outra coisa, o Ronaldo mora numa praça, porque quando o Cartola, depois, vamos comentar isso depois, ele se mudou e foi morar em Jacarepaguá, né? E em frente à casa dele tem uma praça. E qual é o nome da praça? Chuta o nome da praça. Vem dizer que é Cartola. Não. Angenor. As rosas não falam, entendeu? Inclusive eu já falei para o Ronaldo, e vou lançar aqui a ideia no ar, de nós fazermos uma roda de samba, exatamente na praça, As Rosas Não Falam, que fica em frente à casa do Cartola. Tá certo? Onde mora lá o Ronaldo, a mulher e a filha. E também eu ganhei esse livro, e nesse livro, quando o Cartola estava sendo enterrado, a Rádio Jornal do Brasil chegou e anunciou, nesse momento, está sendo enterrado dentro do compositor Cartola e tal,
Aí eu estava trabalhando assim, rapaz, e eu gosto de trabalhar ouvindo música, né? Ouvindo rádio. Aí quando falou que o Cartola estava sendo enterrado, rapaz, aí eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, adeus Cartola, tua escola não vai te esquecer. Adeus Cartola, para o samba tu não vais morrer. Aí, o que acontece? Tinha um companheiro meu, o Vevé Rangel, que trabalhava na limpeza, um tremendo um sambista, um tremendo, né, pagodeiro, danado e tal. Pô, eu falei, Vevé, vem cá, Vevé, olha o que está nascendo aqui. Pô, aí, então, é o seguinte, olha só, o senhor vai fazer uma escola de samba lá no céu, blá, blá, blá. Aí começou, né? Então, aí saiu assim. Dizem que o Ismael está querendo no céu uma escola fundar. E o convite chegou, vá com paz e amor, ao Ismael ajudar. Lá já se encontra o Natal, Paulo da Portela e o mestre André. A Neide da Mangueira, a porta-bandeira, dizendo no pé. Seu Silas de Oliveira, o grande Candeias e Carmen Miranda. E está chegando mais um. Que será? Que será? O baluarte do samba. O baluarte do samba. Adeus, Cartola. Então, eu tive a honra de, no livro dele, ele colocar o meu samba com o Vevé Rangel, tá certo? Está aqui, devidamente registrado, tá certo? Quer dizer, bonito. Quer dizer, então, que você... E o nosso companheiro, aqui ó, foi o Pércio. O Pércio foi que escreveu, né? Esse livro aí, bacana beça. Quer dizer, então, que você ainda é compositor, né? É, rapaz, olha só, tem várias atividades, né, rapaz? Então, é fundamental que a gente não deixe morrer essa coisa que a gente, que brota, né, naturalmente e tal. Quando você vê o Furtado falando em alguns atos, eu fico olhando e falo, pô, esse camarada fala bem, tem um time bacana de voz, né? Aí fala, pô, é um talentoso, pô, é um talentoso. E ele cria algumas situações importantes, porque ele escreve também, é professor. Né? Usa muitas palavras assim rebuscadas. Exatamente, escreve tudo. E nós estamos, então, com pessoas talentosas perto da gente. E isso é fundamental. Agora, como ninguém é perfeito, qual é o time que ele torce, Adilson? Não posso falar. Não. Eu sei que as cores são predominantemente vermelhas. Ah, é? É vermelha, a cor predominante. E eu acho que ele tem um orgulho danado. Com certeza. Claro, porque eu sou campeão dos campeões, sou campeão do centenário da nossa independência. Posso querer mais do que, companheiro? É verdade. Salve o América, e como a gente sempre fala, onde nós estamos, sempre vamos falar América sempre, porque se América é um estado de alma, mente e coração. Caramba. É meu segundo time. E não, é o hino não mais existe bonito. segundo time, não. Não existe segundo time. A América é a América titular. Não tem esse papo. Eu não sou esse negocinho de Flamengo, não sei, não gosto. É América, é América. A Martim Pablo caprichou no hino da América. Claro, É o mais bonito. é o melhor hino que tem. Até a América é diferente, meu camarada. América é América, né? América é América. Então, companheirada, para as suas considerações finais, vamos passar para quem começou o programa. Com certeza. Né? Grande Companheiro. Adilson Manguinhos. Sim, eu acho super válido esse tipo de forma de discussão, porque a nossa carência é informação. Então, nada mais profícuo para nós, telespectadores, ouvintes, que estão nesse momento acompanhando o nosso programa, esses debates de assuntos que são poucos explorados na mídia, que você vê aqui com profundidade. Então são pessoas conhecedoras, pessoas que estão já nessa militância há vários anos, então eu estou querendo seguir esse caminho e vou procurar vir mais vezes. Então agradeço essa oportunidade, muito obrigado pela oportunidade. É interessante, né, companheiro? Às vezes a gente vê determinados fatos e atos, aí nós havíamos combinado, né, como estamos falando aqui, que nós vamos também chamar a nossa médica do trabalho para falar com referência a isso que o companheiro Adilson falou. Mas o que me chama bastante atenção às vezes, e não é demérito não, por favor, é que quando vocês chamam uma pessoa para fazer o programa, não é porque a gente saiba fazer programa, porque a gente já está habituado
Até porque a gente vai para frente da empresa, questiona, fala, aquele negócio todo, então já passou uma habitualidade. Mas quando você chama uma pessoa e fala, não, mas o que é que eu vou falar? Porque vai... Aí quando vem com o companheiro Adilson, quase que faz o programa sozinho. Sozinho, tranquilamente. Imagina. Proximamente sai e deixa só ele. Só ele. Não. Entendeu? Não. Imagina que não quer que eu vou falar, eu falei, rapaz, não, até com você mesmo. Não, olha, se nós. Imagina se ele não fosse tímido e não tivesse um certo. Estivesse preparado. Preparado. Pensou? Talvez o programa fosse até melhor, né? Eu estou me despedindo aqui, né? Desejando aí uma boa semana para todo mundo, e a luta não para. Está vindo aí novas assembleias para nós fazermos também. Eu me despeço, mas tenho certeza que nós voltaremos aqui na próxima quinta-feira. É ou não, Furtado? Se assim permitir o grande arquiteto do universo. Nossa, criador.